Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso curso de formação inicial e continuada chamado Mundo através dos Mapas. Esse curso ele está sendo desenvolvido pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Eu sou a professora responsável pelo curso e eu quero que você se sinta bem-vindo e bem-vinda a refletir um pouco mais conosco acerca do papel dos mapas na história da humanidade e também no nosso dia a dia. O curso fala um pouco sobre isso, essa é a nossa primeira aula e nessa primeira aula nós iremos falar um pouco sobre a história dos mapas, sobre como esses mapas se desenvolveram e a forma como nós devemos olhá-los e mais do que isso, como os mapas mudaram ao longo do tempo. Aqui hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mapas da antiguidade até o período das grandes navegações. Vou tirar a minha imagem da tela para que você consiga ver melhor os mapas e também os slides. Mas qual é a história dos mapas? É importante sempre considerar que a história dos mapas é a própria história de desenvolvimento das diferentes sociedades. Por isso, a história dos mapas é a própria história da humanidade, afinal, conforme as sociedades foram se desenvolvendo, os próprios mapas foram sendo alterados. Quando eu digo que os mapas foram sendo alterados, eu estou me referindo ao ponto de vista técnico, estético e também às próprias finalidades do mapa. Se nós compararmos mapas atuais com mapas antigos de 1000 anos ou 2000 anos atrás, nós vamos perceber que os mapas são completamente diferentes. Isso está relacionado também à forma como nós elaboramos os nossos mapas, utilizando diferentes softwares, SIGs e aparatos tecnológicos que nos permitem uma alta precisão na localização, por exemplo. Isso mudou porque a sociedade mudou também e se desenvolveu do ponto de vista técnico. Isso permitiu uma série de mudanças em relação à própria representação do espaço geográfico, mas também mostra a nova forma como nós nos relacionamos com o nosso espaço e, assim, quais são os nossos objetivos ao representá-lo. A mudança, então, dos mapas tem muito a ver com a mudança na organização social e também na forma como a sociedade se relaciona com seu próprio espaço e com seu território. Para começar, então, a desenvolver um pouco melhor essa discussão, eu separei aqui para vocês uma citação que está no livro do Paulo Duarte, em que diz o seguinte: desde épocas bastante remotas, a sociedade vem utilizando-se da confecção de mapas como meio de armazenamento de conhecimento sobre a superfície terrestre, tendo como finalidade principal não só conhecer, mas muito principalmente administrar e racionalizar o uso do espaço geográfico envolvente. Tais documentos eram, no passado, muito rudimentares, confeccionados de acordo com as técnicas e materiais então disponíveis. E para ilustrar um pouco isso que o autor chama de épocas muito remotas, eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo, um mapa Gazur. Esse mapa, ele data aproximadamente de 2.500 anos antes de Cristo e ele é extremamente diferente dos mapas que nós temos hoje. Perceba que ele foi feito numa placa de barra cozida que praticamente cabe na palma da mão. Acredita-se que esse mapa foi elaborado no intuito de representar as principais características físicas da região e assim conseguir apoiar o desenvolvimento da agricultura. O mapa, então, ele provavelmente está representando o rio Eufrates na região da antiga Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque. Perceba que, além do que parece ser um rio e uma cadeia de montanhas, nós também encontramos nesse mapa alguns grifos que parecem muito com a escrita cuneiforme. Então, quando Paulo Duarte usa a expressão épocas bastante remotas, é muito importante frisá-la, porque ele está querendo dizer que o mapa é inclusive anterior ao registro da escrita como nós conhecemos hoje. Então, antes que fosse desenvolvido o registro histórico que nós conhecemos hoje, as sociedades já elaboravam mapas, e esses mapas estavam relacionados ao conhecimento do território, ao uso dos recursos e, sobretudo, às práticas de dominação. É muito importante falar sobre dominação, porque em diferentes sociedades, as pessoas que dominavam a arte, a técnica de elaboração de mapas, eram pessoas que tinham acesso, a
educação, a técnica, desenvolvimento de uma série de outras possibilidades que a maioria da sociedade não tinha esse acesso. Então, falar sobre a elaboração de mapas em diferentes períodos é também falar sobre o acesso ao desenvolvimento técnico nesses períodos. E aí nós já podemos falar um pouquinho, né, sobre a discussão. Quem domina a técnica de elaboração de mapas também tem informações privilegiadas sobre o território que está sendo representado, e isso perdura até hoje. Ou seja, há muito tempo o mapa vem sendo utilizado não só para conhecer o território, mas também para outras finalidades que apoiam essa dominação, como para a elaboração de cadastros, funções ritualísticas e também para a elaboração de estratégias militares. A China foi um dos principais países no mundo que desenvolveu essa última função no mapa. Vamos ver o exemplo agora de um mapa elaborado pelo almirante chinês chamado Zheng He, lá no século XV. O Zheng He, ele elaborava mapas para representar um pouco das suas expedições marítimas. Veja que nesse mapa, essas linhas tracejadas representam então as rotas marítimas. Nós temos ainda a representação do relevo e de algumas localidades específicas. E também temos algumas escritas em chinês. Era muito comum que os mapas viessem acompanhados dessa escrita para que quem tivesse acesso a esse mapa tivesse uma dimensão do que de fato estava sendo representado. Nesse mapa, nós temos ainda a representação da China, do Sri Lanka e do norte da África, que eram os locais onde Zheng He desenvolvia as suas expedições marítimas. É importante dizer que mesmo antes do Zheng He, essas escritas, né, em chinês elas eram comuns, afinal era comum também que o mapa fosse acompanhado por uma espécie de manual explicativo. Como eu disse logo no início da nossa aula, e pelos exemplos você já deve ter percebido que os mapas eram extremamente diferentes em padrão estético, em elementos e principalmente em técnica. E é muito importante advertir a todos agora que não é por isso, por serem tão diferentes do que nós temos hoje, que esses mapas devem ser desconsiderados. Além dos diferentes materiais em que esses mapas foram elaborados, é importante dizer que também houve o uso de diferentes tipos de técnicas. E aqui eu quero mostrar como exemplo os mapas das Ilhas Marshall, que fica no Pacífico, e esses mapas eles foram utilizados até a década de 1940. O objetivo desse mapa, então, era mostrar a localização das Ilhas Marshall. Então, perceba o material em que esse mapa foi elaborado. Ele era elaborado com fibra vegetal. Essa fibra vegetal era entrelaçada e nós temos algumas conchas no entrelaçamento, né, do encontro dessas diferentes fibras. Cada concha dessa representa uma ilha. Para os pescadores, né, das diferentes ilhas, era fundamental esse tipo de orientação e de representação para que eles pudessem entender onde é que eles estavam e pudessem, então, desenvolver as suas atividades. Outra técnica que nós podemos ressaltar aqui é o desenvolvimento da geometria. A geometria foi fundamental para o desenvolvimento da cartografia e ela foi desenvolvida pelos gregos. Então, a partir da geometria foi possível calcular a circunferência da Terra e também a descoberta do Trópico de Câncer. Os gregos foram essenciais para esse desenvolvimento da cartografia e dentre eles tem um grego muito famoso que provavelmente você já ouviu falar, que é o Cláudio Ptolomeu. Ele viveu do período 90 e 168 d.C. Ele elaborou um compêndio de mapas, né, dentre eles um mapa do mundo, que nós conhecemos hoje como Mapa Mundi, e uma série de outros mapas que também hoje nós chamamos de Atlas, mas que naquele período ainda não tinha esse nome. Na imagem, então, nós temos um exemplo de como teria sido esse mapa, né? E aí, inclusive, mostrando, né, como seria esse compêndio de mapas organizados, então, por Ptolomeu. Eu quero que você preste bem atenção na presença da referência da arte grega nesse mapa. Esses rostos que aparecem nos extremos do mapa, veja que eles estão soprando, né? Isso representaria então a direção dos ventos. Perceba também que o mundo que está sendo representado, então nesse mapa, é o mundo conhecido na época. Então nós não temos a América, por exemplo.
Apesar de todo esse legado e da herança grega para a cartografia, durante algum tempo, essa herança foi proibida, sobretudo os mapas de Ptolomeu na Europa, e eu acredito que você já esteve associando um pouco esse fato aos acontecimentos, né, da Idade Média. Bom, durante a Idade Média, esses mapas eles foram proibidos, e aí os árabes tiveram um papel fundamental, porque eles guardaram então essa herança grega que mais tarde pôde ser resgatada. O período da Idade Média vai aparecer na bibliografia especializada como um período de decadência da cartografia, justamente porque a Igreja Católica Romana acabou intervindo de forma muito específica na elaboração cartográfica, introduzindo aí algumas ideias ligadas então à religião. Além, é claro, de proibir, né, os mapas que já haviam sido elaborados, como a concepção da Terra redonda. Aqui eu trouxe 2 exemplos que ilustram muito bem isso que está sendo dito. Um deles é a Topografia Cristã, editado por volta do ano de 535, e o mapa TO, que é ali por volta do século 13. A topografia cristã foi feita por um frade, e ele fez essa representação considerando o aspecto que ele chamaria de plano da Terra. Ele era contrário, então, à defesa dos gregos, né, de que a Terra era redonda. Então, perceba que aqui a representação dele mostra o relevo, mostra também o curso d'água e, além disso, indica aí esses círculos de tom mais escuros, em vermelho e mais escuro, como se fosse a movimentação do Sol, né, de nascer e se pôr. E aí perceba, né, que a Terra também era entendida como o centro do universo. Agora, perceba que no século XIII a situação mudou bastante. A concepção da Terra ela passou a ser admitida como uma terra redonda, uma terra esférica, conforme os gregos já defendiam muito antes. E isso passou a ser defendido porque passou-se também a acreditar que se Deus era perfeito, a Terra também tinha que ter um formato, né, esférico, um formato mais perfeito possível. Perceba que aí também estão representados o mundo de acordo com o que ele era conhecido, então a Ásia, a Europa e a África, e nós temos aí Jerusalém no centro da representação. Perceba nesse caso que a própria forma de entender o mundo passou então a ser impressa no mapa. Então a concepção da Terra, que antes era redonda, já defendida pelos gregos, foi deixada de lado por conta da religião, mas ela foi retomada mais tarde pela própria religião. E isso fez com que a própria cara do mapa, a forma de fazer o mapa, fosse alterada. É por isso que é importante entender cada mapa de acordo com a sociedade em que ele está sendo feito. Perceba também que nos 2 exemplos são apresentadas imagens, né, muito importantes para a Igreja Católica Romana naquele momento. Eu trouxe aqui esse exemplo, mas eu poderia ter trazido exemplos de mapas indianos que trariam outras imagens religiosas importantes para aquela sociedade, ou ainda mapas chineses, mapas japoneses que também traziam essa referência religiosa. Mas o mundo mudou, veio o Renascimento e outras ideias passaram a ser desenvolvidas. Junto com isso, nós tivemos um desenvolvimento da sociedade para um outro viés, que era o viés da dominação de outros territórios. Bom, todos vocês se lembram do período das grandes navegações e como o desenvolvimento da cartografia foi fundamental para esse período. Foi aí que se desenvolveram as cartas portulanas. As cartas Portulano, elas foram desenvolvidas para auxiliar na navegação e elas já traziam alguns elementos que hoje nós usamos nos nossos mapas, como, por exemplo, a escala e a rosa dos ventos. Além disso, as cartas Portulano vão incorporar também algumas técnicas que, apesar de serem descobertas muito antes, não eram ainda utilizadas pelos europeus. Eu estou falando, nesse caso, especificamente sobre a bússola, que foi desenvolvida pelos chineses, mas que foi incorporada ao processo de elaboração de mapas pelos europeus mais próximo desse período das grandes navegações. Os europeus incorporaram a bússola, que tinha sido inventada lá no século I pelos chineses, para que pudesse, então, ter mais precisão na elaboração desse material cartográfico.
Nesse contexto, nós temos uma figura muito importante, que é o Mercator. Geraldo Mercator, ele viveu entre 1512 e 1594 e foi um europeu importantíssimo para o desenvolvimento da cartografia. Você provavelmente já deve conhecê-lo por conta da projeção de Mercator. Essa projeção, que dá o nome do Mercator, ela foi utilizada para elaborar o mapa mundi, então feito na época. Esse mapa mundi, ele era feito com base em 18 folhas. E além, então, de criar esse mapa mundi, que é muito mais próximo do mundo que nós conhecemos hoje, ele inventou o nome Atlas, né, que é esse compêndio de mapa que hoje nós conhecemos. E ele, então, foi o grande responsável pelo desenvolvimento da cartografia moderna. Bom, por tudo que nós vimos até agora, é muito importante afirmar novamente, né, o quanto os mapas estão relacionados à própria história da humanidade. É claro que a história não acaba aqui e que a história contada rapidamente nesse vídeo, ela não é a única história existente. Muito pelo contrário, por exemplo, os povos maias e incas e outros povos indígenas, eles também representavam seu próprio espaço geográfico, seu próprio território, utilizando outras técnicas e outros materiais ao longo do tempo. Nós também temos uma produção de mapas interessante na Índia, no Japão e em outros países que não foram citados aqui. Obviamente, a produção dos mapas, então, se confunde com a própria história da humanidade. Conforme as técnicas mudam, conforme o pensamento sobre o espaço geográfico e a organização social muda, os mapas também são alterados. Mas algo que é muito importante dizer, até esse ponto que nós chegamos, é que os mapas, eles só representam a realidade, eles não são de fato a realidade. Porque o mapa vai passar, então, pelo crivo de quem o faz. Por isso, a pessoa que faz o mapa tem uma grande responsabilidade, porque ela imprime no mapa a sua visão de mundo e, ao mesmo tempo, ela imprime a forma como a sociedade se organiza naquele período. Nesse sentido, nós não podemos mais, a partir dessa aula, ler o mapa como algo natural, algo comum, uma representação fiel do espaço geográfico, porque ele não é. Nós vimos ao longo do tempo que, dependendo da visão religiosa, dependendo da visão política, dependendo dos objetivos, há seleção, sim, dos elementos que serão representados. E é muito importante dizer que, por mais que hoje nós utilizamos os programas de computador e imagens de satélite, isso não mudou. Afinal, um mapa pode ser diferente se ele for encomendado por uma empresa ou se ele for feito, por exemplo, por uma comunidade indígena, quilombola ou por camponeses. Tudo vai depender do objetivo do mapa. E também vai depender de quem lê o mapa e consegue entender aquilo que está sendo representado e também os outros elementos que ajudam a interpretar essa representação. E é por isso que nós precisamos analisar criticamente os mapas, considerar então o contexto histórico em que esses mapas foram elaborados, quem elaborou os mapas, que também é muito importante, e para qual finalidade esse mapa foi elaborado. Então, a nossa tarefa aqui é desnaturalizar um pouco essa imagem do mapa, e é por isso que nós conseguimos entender o mundo através dos mapas, quando nós tiramos, então, desvelamos esse discurso em torno do mapa natural, entendendo, portanto, que ele é uma construção social e o resultado técnico, então, do desenvolvimento das sociedades. Mas, para isso, é necessário, então, questionar, a partir de uma visão crítica, né, a produção cartográfica que foi feita e também indicar algumas novas possibilidades, considerando então a diversidade de diferentes grupos em relação à cultura e ainda aquelas pessoas que têm acesso aos mapas. Mas para isso a gente vai usar um pouquinho o nosso tempo das próximas aulas para falar sobre cartografia e inclusão, sobre diferentes grupos que elaboram os mapas e tentar entender com maior profundidade um pouco dos temas que já foram mencionados aqui. Essa, então, é a indicação da bibliografia e eu, de fato, espero que você leia e se aprofunde um pouco mais no tema, conheça um pouco melhor tanto o texto do professor Paulo Duarte, como também o artigo do professor Ior Siman.
Eu agradeço você por ter acompanhado até aqui, por ter assistido essa aula. Eu espero que ela tenha suscitado algumas reflexões importantes para a compreensão e a leitura dos mapas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.